E a Black Pill da vez é reflexão, amigos. Vale a pena a gente ficar lutando para manter uma boa reputação em vida, quando a reputação está sob influência de uma cultura decadente que não vale a pena? Nos torna escravos da opinião alheia, escravos daquele que controlam o fluxo de informação da sociedade, né? E a pergunta agora é retórica. Em uma sociedade ginocêntrica tal qual é a que vivemos, como é que um homem seguindo o seu próprio caminho poderia ser bem visto, a não ser que assumisse o papel de capacho que se espera dos homens, de autossacrifício compensado por ingratidão, subserviente aos desejos femininos, né? Não tem jeito. Então manter uma boa reputação, hoje, acaba se tornando sinônimo de ser um escravo feliz. Faz sentido isso que eu estou dizendo para vocês? Uma das figuras que eu admiro é o finado doutor Enéas, homem polímata, exímio médico, profundo conhecedor de política e de economia, e apesar de ser um homem que notavelmente tinha um esteio moral rígido, no bom sentido, era um homem de convicções, que não se dobrava, lutava pelo que acreditava e sofreu um assassinato de reputação midiático. E há quem diga, tá? Inclusive pessoas com quem já tive colóquios pessoalmente, que conheciam o médico que era amigo do Dr. Enéas, falou que foi negada a autópsia e há a possibilidade de que ele tenha tido a sua vida ceifada por ter batido de frente com o sistema. Então é um homem que viveu uma vida exemplar, né? Era um homem completo, um homem moral, um homem virtuoso, um homem humilde e ainda assim profundamente intelectual. E a reputação dele foi aniquilada na sociedade, sem que ele tenha feito nada para merecer. É o que eu falei no início do vídeo. É a influência de terceiros deliberada para manchar a reputação de um homem. Tem um outro caso também, infelizmente esse nome eu não posso nem citar, devido a ser um caso extremamente politicamente incorreto. Era um químico que foi convidado a fazer análises para verificar se a história mainstream, que é alardeada atualmente em círculos de direita e de esquerda, né, virou até uma espécie de nova religião aí, eventos relacionados ao passado, e ele descobriu que a narrativa não era verdadeira. Ele acabou descobrindo, através de análises químicas, que o que é falado não é o que aconteceu. E aquilo chacoalhou a visão de mundo dele. Ele falou, isso mudou o meu cerne por completo. E o cara foi contratado para fazer o trabalho dele, analisar resíduos químicos no tijolo de uma determinada instalação. Quando ele falou a verdade, né, principalmente essa verdade que não é aceita por ninguém, que move muito dinheiro, que é usado para justificar atitudes vis, etc, etc. Não só ele teve a sua reputação denegrida, mas ele acabou indo para a cadeia. Simplesmente por ser um homem que decidiu compartilhar a verdade. E não é nenhuma verdade, digamos, do ponto de vista religioso, do ponto de vista pessoal. A química é uma coisa muito mais fixa. Há uma fixidez maior quando se debate assuntos como química e matemática, né? Como 2 mais 2 são 4 e não 5. Diferentemente da gente falar o papel do homem na sociedade. Você pode achar que o papel do homem é X e que o papel do homem é Y. É algo muito mais sujeito a juízos de valor. A química não. Ainda assim o cara foi parar na cadeia. Valeu a pena ele zelar pela reputação que ele teve durante toda a vida, sendo que ela foi destruída num estalar de dedos? Mais um exemplo, Gabriel Monteiro, apesar de ser uma angina, né, que acabou provando do próprio veneno, é evidente, né, que certas acusações contra ele proferidas se baseiam numa tentativa de manchar a reputação do vereador. Ainda que ele tenha forjado vídeos ou não, eu não vou adentrar esse mérito, são acusações levianas, né? E
eu fico pensando aqui com meus botões, cavalheiros, como é que ele deve ter se sentido ao ter sido traído pela própria equipe, né? Então, percebe que agir no caminho de manter uma reputação ilibada, né, lutar por isso, é uma coisa que não vale a pena? Eu não estou aqui dizendo para nós nos enveredarmos por caminhos tortuosos, para deixarmos de lado a moral, a virtude. Não, não. Pelo contrário, o caminho do guerreiro, do homem superior, é o caminho virtuoso. Mas a reputação é o que as pessoas pensam de nós, né? Então não adianta você tentar seguir um caminho correto quando pode vir uma mulher fazer uma acusação falsa na Maria da Penha e foi-se por água abaixo tudo que você levou a vida inteira para construir. Eu estava trocando ideia com um brother meu, pra gente finalizar esse vídeo aqui, amigo meu da favela, né? Morei na favela do Comando Vermelho, então às vezes a gente saía e certo dia eu fui trocar ideia numa laje lá dos primos dele e tal. E na volta a gente estava conversando sobre assuntos pertinentes à pensão alimentícia. E eu percebi que, embora ele concordasse com os ideais que eu prego aqui, muito inspirados na desobediência civil de Henry David Thoreau, ele finalizou um colóquio que tivemos com a seguinte frase: cara, eu até concordo, mas se você para de pagar e pratica desobediência civil, você vai ficar muito mal visto. E é esse pensamento que escraviza os homens que estão passando por situações degradantes de alienação parental, expropriação de imóvel, o cara tá fora da casa que ele comprou antes do casamento, por causa de uma medida protetiva mediante uma falsa denúncia, e ele não toma uma atitude. E quando eu falo uma atitude, amigos, não é de maneira nenhuma glorificando a violência, tá? Pelo contrário, porque a desobediência civil é um modo pacífico de descumprir a lei. Eu estou falando aqui de algo, né, praticável. Não estou incentivando ninguém a tomar uma atitude drástica, né? Pelo contrário, seria uma grande responsabilidade da minha parte. Mas a desobediência civil é algo, sim, que devemos praticar se aquilo for justo, for moral. Thoreau fala que todo homem tem direito à revolução contra seu governo, seja por sua tirania ou por sua ineficiência. E eu converso com inscritos, pais aí com o coração dilacerado, que perderam tudo, não só a reputação, né? A reputação você acaba construindo outra, muda de cidade, você constrói outra, mas perderam toda a economia que juntaram durante a vida, a casa, coisa que nem sempre é possível recuperar, né? É muito clichê, né? É até hipócrita falar, é só trabalhar que você consegue outro. Não é assim. Se o cara trabalha 30 anos para comprar uma casa própria e perde, a chance dele conseguir outra casa própria naquele tempo que ele tem de vida nem sempre é algo realizável. Ele não vai conseguir concretizar. Vai morrer no aluguel porque perdeu a casa através da instituição misândrica que se tornou o casamento. Outros perdem o filho, né? Ah, faz outro, o cara vai correr risco dobrado, e ainda que ele tivesse um outro filho e formasse uma outra família, cada filho é um ser único, cada ser humano é um ser único. Aquela relação que ele perdeu com aquele filho, nada no mundo paga, né? Então a gente vê que às vezes o cara perde tudo. É aí que eu me pergunto, por que é que esses homens que perderam tudo ainda ficam se importando com o que a sociedade vai pensar deles, com a reputação e a honra percebida, né? Não a honra verdadeira que carregamos dentro de nós, mas o que a sociedade vai pensar, quando essa mesma sociedade disposta a julgar é aquela sociedade que não se importou com tudo que sofreu este homem na vara de família, por exemplo, né? Tô citando exemplo aqui relacionados a relacionamento, mas isso acontece, né? Essas injustiças, reputações destruídas, honras manchadas por ações de terceiros nas mais variadas esferas da vida de um indivíduo. Qual que é a conclusão que eu tiro de tudo isso que foi dito aqui? O homem ele tem que viver para si. Ele tem que seguir o seu próprio caminho. E se for necessário você tomar uma atitude
que vai jogar a opinião da sociedade contra você, mas no seu âmago você sabe que aquela atitude é correta e deve ser tomada, tome essa atitude. Mas antes disso, você precisa fazer um trabalho progressivo, aquilatando a sua independência emocional. Muitos não conseguem fazer isso porque a vida de solitude para ele é solidão. Ele depende da aprovação da família, dos amigos, às vezes da ex-mulher que o prejudicou, porque ele não se basta. E por isso os valores dele são tão negociáveis. Então, até para praticar desobediência civil, você tem que ser um homem independente, né? Independente emocionalmente, seguro de si e uma pessoa que consegue ter sua autoestima baseada, às vezes no idioma que você aprende, numa boa ação que você tem no seu dia a dia, ajudando o morador de rua, né? Sem alarde, fica contando para ninguém. Aqueles R$2 que você tem no bolso, depois de ter comido o McDonald's, você vai dar pro cara, né? É pouco, mas pro cara que recebe às vezes é muito. Ninguém viu você dando dinheiro e você não vai contar aquilo para ninguém. Mas aquilo te dá uma sensação de autogratificação derivado da sua própria atitude e não dos aplausos que você vai ter da sociedade por ter feito um ato caridoso. Vocês conseguem perceber a diferença do homem que se basta e do homem que está escravo da opinião dos outros? Então é isso, amigos. Hoje, reputação nessa sociedade injusta, decadente, nesses valores que nos forçam a tomar atitudes emasculadas, homens às vezes que pedem desculpas por ser homem, só para ser aceito socialmente. Então, para que cultivar essa reputação? Se a sociedade vai me ver como um macho escroto, né? Como um ser individualista, porque eu decidi fazer o que as mulheres sempre fizeram, por exemplo, que se lasquem eles para lá. Porque a gente chega um momento que transcende a opinião dos outros, transcende essa barreira. É aí que o homem se torna livre. É aí que ele se torna perigoso para a sociedade, porque não tem mais algemas, né? E para aqueles que ainda sabem que o que eu estou dizendo aqui é o correto a ser seguido, né? Mas tem essa dificuldade em se desvencilhar da opinião dos outros, lembre-se que o escravo feliz é o maior inimigo da liberdade. Então vamos trabalhar nisso aí, galera. O homem integral que se basta por si só. Se inscreva e até a próxima.